Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a ideia é fazer um review, um overview, um review desse livro aqui. Algo bem básico, bem superficial, só para dar as minhas impressões sobre o todo desse livro, que é o Como Ler Livros, do Mortimer J. Adler e do Charles von Dohrn. Eu já tenho um fato aqui interessante, que sempre que eu ouvia falar desse livro antes, eu sempre ouvia falar só do Adler, mas ele é em coautoria com o von Dohrn também. E lendo o livro, eu vi que o von Dohrn, ele teve uma participação posterior, né? Então só na última edição desse livro, na última edição, né, que eles reeditaram. E primeiro, falando um pouquinho sobre os autores, o Adler, ele é um professor, filósofo, ele é muito famoso e ele é um estudioso muito grande sobre a educação. Ele dedicou a vida para fazer estudos sobre educação, como melhorar a educação, como melhorar a leitura, como levar a educação adiante. E o von Dohrn, ele vem de uma família de tradição literária, então o pai dele ganhou prêmio literário, a mãe dele era romancista, então ele já vem de uma família que tem uma cultura literária muito grande e ele seguiu esse caminho. O Adler escreveu esse livro pela primeira vez em 1940, então faz muito tempo mesmo, e o von Dohrn ajudou a reeditar ele na versão de 1970 em diante. Por isso que muitas vezes o Adler é muito mais lembrado do que o von Dohrn, porque a produção é do Adler e o von Dohrn ajudou na edição a partir de 1970. Portanto, ele é um livro desses dois autores, que são autores muito renomados no meio da literatura, tanto de estudos quanto de romance e poesia e esse tipo de coisa. E o Adler escreveu esse livro primeiramente com essa proposta, né, de ensinar as pessoas a como se deve ler um livro. E é isso que ele se propõe e ele entrega muito bem nesse livro aqui. Para começar, já falando um pouquinho agora sobre a divisão que ele faz no livro, ele faz uma divisão bem didática. Essa é uma coisa que eu já percebi, ele é um autor bem didático, então ele consegue transmitir as ideias de uma forma muito fácil de entender, muito tranquila. Por mais que às vezes ele seja um pouco redundante, um pouco prolixo, porque ele retoma várias vezes o mesmo conceito, mas para quem está absorvendo isso do zero, como eu, por exemplo, eu achei que foi uma coisa muito boa, porque eu sempre estava retomando esses conceitos e pegando eles novamente, porque muitas vezes eu esquecia o conceito, aí para eu não precisar voltar atrás, o próprio autor já retomava aquele conceito e já trazia aquele conceito novamente. O livro, ele é bem grande, né, como pode ver, ele tem 430 páginas, então ele é um livro bem, entre aspas, ele é um livro demorado de se ler, mas ele não é um livro denso de se ler. Você não vai precisar ficar quebrando a cabeça para entender ele. Por se tratar, como o próprio autor classifica esse mesmo livro nesse livro, ele é um livro prático. Então, para você absorver as coisas dele, é muito mais simples. O mais difícil é você aplicar a teoria e os métodos que ele propõe no livro. Primeiro, o autor se propõe a falar sobre as dimensões da leitura, então como ela ocorre, quais são os níveis de leitura e o porquê que muitas pessoas são analfabetas, né? E aqui analfabetas no sentido de não só de não saber ler, mas sim de não compreender um texto ao lê-lo, né? Porque esse é um dos pontos que ele enfatiza muito no texto, que ele fala que não adianta nada você ler e você continuar lendo, sendo que você não está entendendo o que o autor quer dizer e não está entendendo o conceito. Porque basicamente o que ele diz é que todo livro é o autor tentando te mostrar, te convencer de algo, te responder algumas perguntas. Por exemplo, a pergunta básica desse livro aqui é como eu leio um livro. Então esse livro aqui se propõe a responder como eu leio um livro. E se eu não estou entendendo esses conceitos, se eu não estou entendendo a linguagem que o autor está usando comigo, não adianta eu continuar lendo esse livro. Então eu preciso ter noções básicas, conceitos comuns para eu conseguir dialogar com o autor e conseguir compreender as ideias que ele está me passando. Porque sempre uma ideia ela vai estar um pouco acima do meu compreendimento. Então, para eu conseguir aprender algo, isso precisa estar um pouco acima do meu compreendimento. Mas o autor ele precisa
transmitir isso para mim com uma linguagem que eu consiga acessar esse conhecimento. E é muito isso que o Adler explica nesse livro. Até ele cita que tem livros ruins, tem autores ruins que não conseguem transmitir essa ideia de uma forma clara para quem está lendo. Mas para que quem está lendo tenha todas as ferramentas para conseguir compreender o máximo o que o autor está querendo dizer, precisa ter os 4 níveis de leitura, que é a leitura elementar, que é aquela que a gente aprende na alfabetização, a leitura inspecional, que é quando você analisa a estrutura e como está desenvolvido o livro, e a leitura exigente, que é uma leitura ativa, né? Que é uma leitura que você realmente vai analisar o livro, que ele chama de leitura analítica. Então é onde você vai se aprofundar e você vai ler com calma o livro, sem tempo, sem se preocupar com prazo, esse tipo de coisa. Que é uma das leituras mais difíceis ao meu ver. E por último, tem a leitura sintópica, que é o conceito que foi acrescentado inclusive na edição de 1970 só. Então depois de anos do Adler escrever a primeira vez esse livro, que é de você correlacionar o conceito de vários livros e você conseguir fazer com que os autores dialoguem entre si e você dialogue com os autores, para que você, pegando vários conceitos de vários autores, você consiga criar a tua própria ideia, a tua própria noção sobre aquele conceito, colocando em comparação com o que vários outros autores falam. E para você conseguir fazer isso, o Adler dá também uma explicação de como que você precisa categorizar os livros, ou seja, como que você precisa separar esses livros, porque nem todo livro você deve ler ele igual, né? Então, você vai ler todos os livros da mesma forma. E é isso que ele é contrário. Ele falou que para cada tipo de livro você precisa de um tipo de leitura diferente. Então, só para dar uma exemplificação, ele diz que os livros teóricos são diferentes dos livros práticos. E, por exemplo, dentro dos livros teóricos entram os livros de filosofia, de história, de poesia, de ciências, e assim por diante, né? Ele coloca algumas classificações que constam todas aqui no livro. E a partir de cada tipo de categoria, você precisa ler esse livro de determinada forma. Existem algumas regras gerais que você usa para ler todos os livros, que é como, por exemplo, a leitura inspecional, a leitura analítica, que você pode usar para todos, mas para cada categoria de livro, existem regras específicas que você deve seguir para que você consiga aproveitar o máximo desse tipo de livro. Por exemplo, ele fala sobre as biografias, então a forma como você deve ler as biografias. Ele fala sobre como você deve ler os livros de história, para que você não se perca nesse conteúdo. Os livros também de poesia, ele toca também um pouco, mas ele não é o foco dele. E também ele fala sobre as leituras cotidianas, quando a gente lê o jornal, quando a gente lê uma revista. Então ele fala como tirar o melhor proveito de cada uma dessas leituras, dessas categorias de leituras. E um ponto que eu achei muito interessante, eu acho que é por isso que ele é tão grande, esse livro, né? É porque ele vai na minúcia mesmo. Eu não achei, quando eu comprei esse livro e quando me falaram sobre ele, eu não achava que ele realmente ia na minúcia de como você deve ler uma autobiografia. Como você deve ler uma biografia feita por um terceiro de uma pessoa. Uma biografia de uma pessoa que já faleceu. Então, para cada um desses estilos, dessas categorias, o Adler entra na minúcia explicando exatamente como você deve fazer para ler. Porque você precisa ter uma análise crítica também de cada categoria de livro. Porque cada um deles o autor vai te mostrar aquilo que ele quer para te convencer a responder a pergunta que ele está proposto. Enfim, no final das contas é um diálogo com o livro e eu achei muito legal. Eu recomendo muito esse livro aqui, porque realmente ele mudou a forma com que eu lia meus livros. Hoje em dia eu faço anotações de todos os livros. Ele fala também sobre como você deve anotar, como você deve resumir os livros, como você deve correlacionar eles. É super válido, eu estou aplicando as coisas que ele fala no livro. Como ele mesmo diz no livro, né? O livro prático ele é feito para isso. É para você pegar o que está dentro do livro e aplicar na tua realidade. Então é para você realmente colocar a mão na massa. É diferente de um livro teórico em que você vai pensar e você vai raciocinar sobre aquilo. Você vai, por meio do teu pensamento, você vai chegar às conclusões que o autor chegou. E o livro prático não. Você vai pegar o que está aqui, vai aplicar na tua realidade, vai fazer o que ele falou. Claro, dado as suas necessidades, dado as suas ferramentas que você tem à mão,
mas você precisa fazer o que o livro diz, porque não adianta nada você ler um livro prático e não aplicar o que ele diz. Assim como não vale de nada você ler um livro teórico e não raciocinar e chegar na conclusão que o autor chegou com as premissas que ele usou. Enfim, de modo geral, o meu veredito é de que essa é uma leitura obrigatória, então todo mundo que está se propondo a começar a ler, começar a estudar, tem que ler esse livro aqui, porque ele dá as bases para que a gente consiga ler os livros e tirar um aproveitamento dele. Porque não adianta nada você ler um livro só para fazer pilha dele na estante e não realmente levar algo para a sua vida, mudar a sua vida a partir dele. Principalmente a gente que aqui no Brasil tem uma deficiência muito grande quanto à leitura, quanto à análise, quanto à interpretação de texto. Eu acredito que esse livro aqui seja um livro básico, tanto é que foi uma das minhas primeiras leituras, para quem está querendo se aprofundar nessa vida de estudos e nessa vida intelectual. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o curtir aqui, se inscreve nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!